bem-vindos a mais um EnjoyCast. Eu estou com uma máquina de resultados aqui. Jaines Bragança, seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer ter você aqui, Prazer cara. é todo meu, cara. Esse homem estava me contando um pedacinho da história dele agora, antes de começarmos. Eu falei, para tudo, cara. Conta esse negócio ao vivo aí pra galera, porque senão você vai queimar a largada e eu já vou me emocionar e me empolgar antes. Que história de vida linda. Pelo que eu já vi ali, você é merecedor de todo sucesso. E o momento que estamos aqui agora, onde a gente vai poder te ouvir, é uma honra, é um privilégio. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair daqui inspirados, tá? Você está com quantos anos? 47. 47 anos. Você que está em casa, você tem a oportunidade hoje de ouvir de um cara de 47 anos que teve uma trajetória incrível de superação e crescimento no mundo empresarial e está a ponto de realizar um dos maiores sonhos de qualquer empresário nesse planeta, que é fazer um exit numa empresa que vai para uma bolsa de valores. Exato. Né? E isso é uma coisa que persegue os sonhos de muitos empresários. Só para você entender o nível da conversa que nós vamos ter aqui hoje com Jaines Bragança. Eu conheci esse rapaz aqui jogando bola um dia, eu mesmo com meu joelhozinho ruim, tá? Verdade. Meu joelho com LCAzinho rompido. Tive lá, a gente se conectou. Que incrível, né? Olha só onde é que aconteceu o networking, né? Foi ali no futebol. Verdade. E aí começamos a nos acompanhar, tenho encontrado com ele em alguns eventos. Falei, puxa, me conta essa história lá no podcast, porque a gente nasceu para formar os maiores empresários do Brasil, Verdade. né, cara? E para inspirar, né? E para inspirar, né? Verdade. E a maior forma de ensinar para mim é através de histórias, né? E hoje você vem com uma história muito bonita aí. Então, você que chegou aí, pega papel, caneta, pipoca, guaraná, chama a família. Se for uma família empreendedora, então melhor ainda. Se for uma família que quer empreender de alguma maneira, vambora que vocês vão ter muito assunto ainda para conversar. Porque é um mundo do empreendedorismo, o mundo empresarial, o mundo da gestão, o mundo da liderança. É um mundo gigantesco. É um mundo que nós estamos explorando aqui. Então, antes até de abrirmos esse assunto com o Jaines, eu quero falar um pouquinho sobre a Enjoy, né? Você que está chegando, o EnjoyCast é uma iniciativa da Enjoy Escola de Negócios. Nós somos mais que uma escola, somos um hub de conexão, um hub de negócios e um hub de desenvolvimento. Hoje nós reunimos aqui mais de 120 empresários em nossa principal comunidade, que é o Disruption, uma iniciativa fantástica que cria disrupção, que cria uma forma nova de pensar, abre novos espaços mentais, faz você buscar dentro do seu subconsciente todo aquele repertório de informações que você tem e com energia, o impacto que a gente causa, com a inspiração que a gente provoca nos nossos ambientes, nos nossos eventos, você tem insights gigantescos que muda a trajetória de vida completamente. É o que tem acontecido com muitos empresários que estão conosco. Além disso, temos cursos, formações de líderes, de gestão, para que você, empresário que se viu empresário um dia, mas não necessariamente se preparou tão bem assim, né? Você não fez uma faculdade de empresário. No máximo que chega mais perto é a administração de empresas, né? Mas não tem nada que te prepara como empresário. Não tinha, né? Agora a Enjoy, ela existe para te dar o caminho das pedras e evitar que você cometa erros que outros já cometeram, né? Não é mais inteligente. Aliás, não é sábio isso. Diz que errar uma vez é humano e que o inteligente, ele até sai de um buraco, mas o sábio nem cairia. Porque o sábio consegue ouvir e entender através de outras histórias por onde ele deve passar. Maravilha. Então, você está chegando agora, já clica aí no link, se inscreve para falar com o nosso time, que o nosso time vai te ouvir, entender o seu momento, o momento do seu negócio, os desafios que você está enfrentando, para saber o que melhor aqui dentro se adequa à sua necessidade e você poder saltar para o próximo nível. Fechado? Já clicou? Não? Tô esperando. Clica. Se inscreve. Partiu. Vem pra Enjoy. Vamos lá, senhoras e senhores. Parece que tem um vídeo aqui, ô Mica. Tem um vídeo? Vamos passar esse vídeo depois um pouquinho. Só não me deixe esquecer, tá? Mica é a nossa produtora aqui, tá me ajudando. Ó, nós vamos falar agora com Jaines Bragança, formada em Engenharia Elétrica, mestrado em Automação e Robótica pela UFES. E com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Sim. Iniciando no mercado de segurança eletrônica e após
consolidar este mercado no Espírito Santo, fez fusão de suas empresas com o maior grupo de segurança eletrônica do Brasil, contando atualmente com 43 empresas distribuídas em 23 estados brasileiros. Além disso, expandiu para outros segmentos e possui 14 empresas no mercado imobiliário no Brasil e nos Estados Unidos. Infraestrutura, engenharia, agronegócio, soluções ambientais, fábrica de cestos aéreos. Meu Deus do céu! Tivemos que enxugar o currículo do homem, que é grande demais, mas tem muita coisa aqui, viu? É um verdadeiro empreendedor. Na veia. Na veia, né? Sempre. Poxa, cara, bem-vindo ao EnjoyCast. Obrigado, Wander. Vamos começar perguntando aqui, quem é, afinal de contas, Jaime Bragança, que a galera quer saber, bicho. E aí? Cara, eu acho que é a pergunta mais difícil de responder, falar da gente mesmo, né? Mas eu sou Jaime Bragança, né? Casado já há 23 anos com a Delourdes. 23 de casado, mais 8 de namoro e noivado, que na verdade se conheceu muito novo, depois eu vou falar um pouco sobre isso aqui da história. Pai do Augusto, do Daniel e da Helena. Um eterno sonhador, um cara que acredita muito na melhor versão das pessoas. Legal. E sempre disposto a extrair, né? A trocar e extrair o que há de melhor nas pessoas. Eu me considero esse cara. Que massa, cara. Extrair o melhor das pessoas, eu acho que é uma bela de uma habilidade, né, cara? Eu acho que sozinho, por melhor que sejamos, às vezes a gente se acha um pouco inteligente. Eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou bom, eu sou... Mas é muito limitado, né? Verdade. Eu tenho certeza que você não teria chegado onde chegou se não fossem as milhares de pessoas que te acompanham nas suas empresas. Pois é, cara, eu acho que as maiores conquistas que eu tive até hoje foi porque eu me conectei com as pessoas certas, né? E no caminho, às vezes, também você encontra as pessoas que às vezes não são as mais adequadas a fazer negócio, mas o mais importante são aquelas que deram certo. E hoje, nas empresas, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, esses sócios que a gente foi construindo ao longo do tempo, foi a melhor coisa que aconteceu para as empresas, porque eu, durante muito tempo, eu fiz muita coisa sozinho. E só quando eu destravei isso que eu vi o poder da conexão e como isso é importante, né? E eu acho Fantástico. Que a Enjoy, o que você falou no início aqui, conversa muito com essa habilidade de conectar pessoas. Eu sou entusiasta dessa ideia. Você já é um enjoyer. Exato. Cara, você empreende antes mesmo de saber o significado dessa palavra, né? Ainda na infância você já empreendia. É até uma história parecida com um dos meus sócios aqui, que o Marral também. Legal, né? Marral, sim, eu já vi a história dele. Empreendia de novo também. Você foi vendendo picolé, salgados e verduras, né, para ajudar a família. Cara, como é que foi essa trajetória? Com quantos anos começou? E despertou essa coisa do empreendedorismo na veia? Me conta um pouquinho disso aí. Pois é. Eu acho que eu puxei isso da minha mãe, sabe? Daqui a pouco eu vou contar uma história dela. Eu comecei ali, desde 6 para 7 anos, a minha mãe, eu morava em Castelo Branco, e minha mãe lavava roupa para fora em Jardim América, ela lavava para 9 famílias. E eu fazia essa logística. Então, desde muito cedo, já comecei, né? Eu falei da minha mãe, agora na pandemia, eu levei meus pais para morarem junto comigo, num condomínio aqui na Serra, e aí eu cheguei para minha mãe e dei um cartão para ela, um cartão de crédito, sem limite. Falei, mãe, tá aqui o cartão, a senhora merece. A senhora é uma pessoa extraordinária, fica à vontade. Se a senhora quiser comprar com cartão, pode comprar. E aí, no primeiro mês, a fatura veio R$80. Aí eu falei, mãe, se você quiser ir comprar roupa, salão de beleza, se você quiser. Aí veio R$80. Aí no segundo mês veio R$100. Depois eu fui descobrir a loucura, né? Ela já estava morando ali no condomínio com a gente. Tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa. E ela, ao mesmo tempo que as pessoas chegavam para trabalhar, ela saía do condomínio e ia trabalhar em casa de família, fora do condomínio, para poder ter o dinheiro dela. E na época, quando eu vi isso, eu fiquei um pouco triste, né? Poxa, mãe, mas a gente já conseguiu chegar num nível legal, não precisa. Aí ela falou, não, você não está entendendo, não é porque é questão de precisar ou não, eu me sinto bem fazendo isso, trabalhando e tendo meu próprio dinheiro. Então, esse é o resumo da minha mãe e é esse DNA que eu tenho desde muito cedo, né? Que eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Então, respondendo a sua pergunta ali, eu comecei a vender picolé com 8 para 9 anos, eu comecei a vender picolé. Eu queria ter bicicleta, eu queria poder comprar uma roupa legal para mim. E ali a gente tinha uma condição financeira um pouco limitada. Aí eu não fui muito esperar, não queria esperar. Então eu fui para a rua, aí comecei a vendendo picolé. Eu vendia, por exemplo, na época de finados, eu ia 2 de novembro, eu ia sempre para o cemitério vender vela. Eu vendia panela de ferro fundido, verdura, vendi pão, bijuteria, já vendi, enfim, tudo que era um produto que dava para vender, eu estava na rua vendendo desde muito cedo. Só para tu me entender, aquelas fotos ali, dá pra gente mostrar agora? Ah, pode ser. Você prefere agora? Legal, pode ser. Vamos aí, Danilo, mostra, cara, porque
me impactou quando você mostrou onde você nasceu. Um lugar muito humilde, né, cara? A outra, no caso. Olha só, Danilo, mostra pra turma que tá em casa aí. Cara, posso te dizer assim, graças a Deus, meu pai e minha mãe, eu tenho uma honra enorme. Deus no céu, minha família na terra, né? Meus pais, meus filhos. Mas meu pai e minha mãe me deram tudo que eu precisava. Educação, né? Cuidaram muito da saúde da nossa família. Não éramos ricos, mas também eu nunca passei fome. A gente morava bem. Meu pai é um cara de raça, um empreendedor nato, mais operacional, né? Borracheiro. E um borracheiro que conseguiu formar uma filha médica. Minha irmã hoje é cardiologista. Meu irmão formou em medicina recentemente. Eu fui pro lado do empreendedorismo, né? Montei a Enjoy e também dou continuidade aos negócios da família. Mas nós nunca tivemos uma situação como essa. Olha só a casa, né? Conta um pouquinho de como é que era isso aí. Você falou que o banheiro até era luxo aí, Esse banheiro aqui surgiu depois. Na verdade, essa casa que ela está modificada já, porque a casa mesmo que eu nasci é um pouco diferente dessa, mas era uma casa 3x4. O lugar era exatamente esse. É Padre Gabriel, onde hoje é Padre Gabriel. Uhum. Na época era um lugar chamado Pica-Pau. É uma zona rural de Cariacica, fica depois de Castelo Branco. Então eu nasci nessa casa. Na época o banheiro, na verdade, era no chão, e depois que fez um banheiro de alvenaria para conectar na casa. Eu nasci nessa casa e até quando eu me casei, praticamente um pouquinho antes de me casar, a gente sempre veio morando, aprimorando, né, mas sempre morando em casas mais humildes. Ali naquela foto, eu estava com 12 anos, ali foi no dia 17 de julho de 90. Essa foto, a Tribuna até fez uma matéria, eu fiquei quase 20 anos tentando achar essa foto, porque, na verdade, essa foto, ela tangibiliza um momento ímpar da minha vida, assim, que eu trabalhava na rua, eu não tinha nada nenhum registro disso, né? E eu lembrava vagamente dessa foto, e eu fiquei correndo atrás dela, e o pessoal da Tribuna me ajudou lá, o Joel, enfim, todo mundo lá me ajudou com esse trabalho, localizaram a foto, e aí fizeram uma matéria comigo antes ou depois. Nessa foto aqui, eu trabalhava na rua vendendo picolé. Só que nesse dia, você observa que as pessoas estão usando blusas de frio ali. Então, quando estava muito frio, na noite anterior, eu já percebendo que o outro dia ia estar fazendo frio, aí a minha avó acordava 4h40 da manhã, aí ela fazia o café, eu colocava o café dentro daquela caixa de picolé ali, passava na Dona Maria Salgadeira, que ficava no ponto final do meu bairro, a gente ia para a beira do fogão, 5h30 da manhã, a gente estava fritando salgado, 6 horas estava dentro do ônibus, chegava em Vitória e ia vender salgado ali, na fila do pessoal do FGTS, na Caixa Econômica da Beira-Mar, ficava ali naquele... Isso aqui foi ali na Princesa Isabel, atrás dos Correios ali. Então, eu fiquei vendendo picolé durante um tempo, e vendia picolé e salgado, né? Então, essa aí é a história dessa foto. Que loucura, cara. E 7 horas você estava na escola? E aí, eu 7 horas ia vender, e quando dava 10h30 da manhã, que eu estudava à tarde. Estudava à tarde. Aí, 10h30 da manhã, eu voltava para casa, já tinha vendido, ganhado um dinheiro. Isso era para ajudar a família? Na verdade, assim, meu pai trabalhava, teve alguns momentos que meu pai, às vezes, ficou desempregado, porque meu pai trabalhava em empreiteiras da Arcelor, na época era CST, né, da Vale. Então, assim, era muito ciclo, que às vezes ele estava empregado, às vezes não. Mas, assim, nunca faltou nada em casa. Meu pai sempre que precisava, meu pai também já vendia picolé, já vendeu coisa na rua, panela eu vendia junto com ele. Então, assim, sempre éramos inquietos, né? A gente nunca se acomodava, sempre estava na rua fazendo alguma coisa. Então, esse DNA, esse jeito dele, da minha mãe, eu acho que me forjaram nesse caminho. De ir lá e fazer, né? De ir lá e resolver, né? Exato. Não, peraí, vamos pra rua. E se tiver que acordar 4, vamos embora. Né? A gente estava falando sobre essa mentalidade. Isso é uma mentalidade. É uma cultura. Né? Olha só que transformação de vida você teve, né, cara? Hoje você mora num dos melhores condomínios do Espírito Santo. Hoje você tem a condição de dirigir um carro incrível. Você tem segurança, né? Olhar para essa casa aí e ver a vida que você leva hoje, cara, o que vem na sua cabeça assim, bicho? O que foi o principal atributo? O que tirou você desse ambiente, tá, para esse ambiente que você vive hoje? Se você pudesse dar uma palavra para isso, ou uma característica, o que foi principal na sua jornada? Eu acho que é a determinação. A constância, quando você faz as coisas de forma reiterada, eu acho que o poder da constância, da determinação e saber que convidar Deus para participar desses projetos, eu acho que para mim é fundamental. Eu acho que essa percepção que eu tive lá atrás e que me trouxe até aqui, eu tenho plena convicção disso. Tem um amigo meu que fala sobre constância e longo prazo, constância e longo prazo, constância e longo prazo, constância e longo prazo.
Isso tem a ver com paciência também. Também, Porque tem atalhos, né? Às vezes, no meio do caminho, você encontra atalhos. Mas o atalho, geralmente, parece que ele vai levar para o mesmo lugar, mas não leva. Tem muito a ver com fé também. Com fé. Você falou um negócio muito interessante. Convidar Deus para participar. Exato. Eu entrego meus planos na mão dele. Diz lá, Romanos 16:9, né? Consagre seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Verdade. E eu falo, o senhor é proprietário dessa empresa, eu sou o seu CEO aqui, nesse negócio. É o centro dessa empresa, assim como é o centro da minha vida. Não tem como dar errado, não. É isso aí. Compartilho dessa fé também. E a fé, não só em Deus, né? Mas a fé no projeto. A fé no projeto no sentido de que as provações vão vir até para entender se você está realmente qualificado, se você está realmente motivado, essa persistência, né? O que o desafio vai fazer com você quando ele aparecer? Ele vai te moldar? Te forjar. Ele vai te fortalecer? Ou ele vai te afrontar? Né? E te diminuir? Porque o desafio vem. Mas você pode escolher moldar, fortalecer ou se diminuir frente a ele. Eu tenho uma palestra que diz: você tem coragem de admitir que vive sempre com medo? Porque nessa trajetória, eu não tenho dúvida, Janes, que vieram muitas provações. Momentos em que, antes da sua empresa crescer, parecia que ela ia quebrar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, né? Ou você diminui o seu sonho, ou você aumenta a sua capacidade. A escolha é sua, né? Então, o tempo todo a gente é colocado diante dessa... E tem uma coisa que eu carrego comigo, às vezes, né? As pessoas acham assim, coitado, trabalha muito, ou, enfim. Tudo que eu faço, tudo que eu fiz até hoje eu tenho prazer em fazer isso. Eu tenho muita alegria em fazer isso. Eu estava contando para a Micaele antes aqui de você chegar. Eu lembro que uma época meu pai ficou um período desempregado e eu vendia picolé na praia. Final de semana eu ia para a praia vender picolé. E eu saía às 5h30 da manhã, pegava o picolé da Gelson lá em Santa Mônica, ia até Praia da Costa e voltava 2 vezes. Às 5 horas da tarde eu estava em casa. Eu lembro até hoje, eu escondia o dinheiro na hora de vir embora, eu escondia debaixo da caixa, eu colocava um papelão assim e escondia o dinheiro debaixo. E tem uma cena que eu não esqueço até hoje. Eu em casa já, com a caixa de picolé, eu sacudindo a caixa e caindo um monte de nota de dinheiro assim. Aquela felicidade de, primeiro, toda vez que eu ia sair para vender alguma coisa, eu me conectava com pessoas. E tinha pessoas, às vezes, bem-sucedidas na praia, com aquela cadeira de praia, cheia de criança, e eu olhava assim, eu quero essa vida. Eu olhava para aquilo e você se conecta com essas pessoas, e essas pessoas contam das experiências delas, você traz isso para casa e fala assim, eu quero fazer. Então, assim, você tem o prêmio de se conectar com pessoas fantásticas e ainda chega em casa trazendo o prêmio ainda, que foi o que você ganhou ali no dia. Então, era fantástico. Olha que interessante. Visão, muito bom, hein? Só uma visão diferente, né? Tem uma outra frase que diz o seguinte, né? Essa você já deve conhecer, né? Eu olhei para o futuro, gostei do que eu vi e é para lá que eu vou. Eu acho essa frase muito forte. É você olhar... Construir sua casa. Né? É você olhar... Eu olhava assim, eu sempre imaginei, um dia eu quero casar, ter bastante filho, eu quero estar numa casa legal, eu quero que a minha família esteja junto comigo. E hoje eu consegui realizar. Hoje meus pais agora moram comigo lá. Agora, depois tem uma foto que eu vou mostrar aqui. Meus pais estão morando comigo agora. Já moram comigo já há 6 anos, né? E agora nessa casa grande que a gente construiu, eles vão estar juntos. Eu mudei agora tem 15 dias. Legal. Mudei agora, terminei a casa há 15 dias. Depois, no final, a gente vai mostrar que fecha o ciclo dessa foto quero aqui. Ver, eu acho que a gente pode até, eu acho que dá até para mostrar. Dá para a gente pular para aquela última lá? Essa casa aí. Mas eu achei que a outra ali é melhor. Essa foto, eu estava na dúvida, assim, a gente estava conversando com a Micaela se a gente mostrava ou não, porque pode parecer... eu não estou querendo aqui me exaltar, mostrar a casa que eu moro, mas eu acredito muito do meu papel de inspirar. Hoje eu dou mentoria para vários jovens, eu dou palestra em igrejas, enfim. Eu converso com... Semana retrasada, eu estava com o pessoal do Instituto Ponte, que é um trabalho maravilhoso da partilha. Eu tive com eles lá, falando com os jovens lá, com o pessoal lá dos alunos, né, do Instituto Ponte, e mostrando o seguinte, às vezes, porque quando você está lá, morando às vezes numa casa humilde, e você, às vezes, você fala assim, poxa, mas eu vou estudar, mas eu não vou conseguir, eu não alcanço. E dá para alcançar. O caminho é extremamente complicado, mas assim, onde eu moro hoje, no condomínio que eu moro, eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém lá. Eu tenho condição de estar lá, todo mundo pode sonhar, conseguir, vai conseguir e conquista, entendeu? Só que é um trabalho de longo prazo, né? É algo de longo prazo, não é da noite para o dia. Então, essa casa, para mim, ela tem um significado muito grande, porque é um ciclo que fecha,
Porque daquela casa de onde eu saí, onde eu estou morando hoje com os meus pais, de poder tê-los ali junto comigo e mudar não só a vida deles, mas todas as pessoas que estão em volta de mim, sempre que eu posso, eu estou fazendo alguma coisa para ajudar. Eu acho que isso é muito inspirador. Fantástico, irmão. Deus te abençoe muito. Obrigado. E parabéns pelo projeto, pela casa maravilhosa. Obrigado. Pelas conquistas também que você teve na sua trajetória. Eu tenho uma pergunta para você, matadora. Uhum. Que é para a audiência que está ali. Não é para mim essa resposta. É para mim também, né? Tá, vamos lá. Você está enrolado para responder ela. Acho que você vai ter que ficar umas 3 horas aqui. Vamos lá. Como? Como que você fez para sair desse status e furar essa bolha, pular esse muro? Você pulou o muro. Sim. Você pulou o muro, que é muito difícil de pular, o muro social. Verdade. Mas como que você pulou esse muro? O que você fez? Tu montou a primeira empresa, beleza, tá aqui, ó. Você fez engenharia, mestrado, ou seja, conseguiu, você estudou. Aí você conciliava trabalho como padeiro e professor. Que aprendizados dessa época você trouxe para a jornada empreendedora? Qual foi o ponto? Teve um ponto de virada? Não, pelo que você está me falando aqui é constância, mas me conta um pouco dessa trajetória, o que foi substancial? Gestão, processo, governança, liderança, inovação. Quero entender dentro da sua jornada empreendedora, o que para quem está nos assistindo ali, é essencial. Perfeito. É uma pergunta difícil, realmente. Ela é ampla também. Eu vou tentar responder ela em partes, né? Eu acho que eu falei muito da consistência, né? Que eu trabalho muito. Eu trabalho muitas horas por dia, né? Eu sei separar o que é o momento do lazer, mas, assim, no momento que eu estou trabalhando, eu sou muito focado. E, como eu disse, a determinação. Então, eu sei que para que eu alcançasse meus objetivos, eu tinha que ter o conhecimento. Então, eu comecei a estudar, eu consegui entrar na escola técnica. Um professor meu de 8ª série contou sobre a escola técnica e eu falei, eu vou entrar nessa escola. E eu, assim, era um aluno mediano, não era um cara fora da curva, mas eu me dediquei sempre nessa linha de pegar, de estudar. Eu consegui entrar na escola técnica. Durante a escola técnica, meu pai teve uma rescisão e ele resolveu montar um pequeno comércio, mas assim, algo muito pequeno mesmo. No bairro onde a gente morava, em Castelo Branco, era tão difícil, por exemplo, eu lembro que a gente pegou o sorvete incomodato, o sorvete picolé, e a gente não tinha dinheiro para comprar conchinha para fazer a bola de sorvete. Uau. Aí eu peguei uma bicicleta, fui de Castelo Branco até na Glória ali, para comprar, pegamos dinheiro emprestado, compramos o negocinho para fazer a bola, cheguei em casa e começamos a vender sorvete. Então a gente começou dessa forma, então eu comecei a vender, depois a gente começou a trabalhar com padaria, então a gente comprava o pão para revender, depois vamos fabricar o pão. Então eu fui padeiro durante 4 anos. Eu mesmo fazia o pão, eu fazia escola técnica já na época, então eu fazia escola técnica de manhã, à tarde, quer dizer. Aí eu chegava às 6 horas da tarde, 6h30 eu estava em casa, eu ficava fazendo pão de 6h30 até meia-noite. No outro dia, 5h30 da manhã, acordava para assar o pão. Então, aí eu ficava na padaria, fazia sonho, brevidade, pudim, mata-rocha, mironga. Eu ficava fazendo isso, aí acabava de fazer 10 da manhã, a padaria toda suja, tinha que pegar e lavar aquilo tudo, deixar tudo um brinco para de noite fazer. Isso era de domingo a domingo. Então, foi nessa pegada, né? Então, depois... Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que é o conhecimento. É você sempre buscar o conhecimento. Depois, eu terminei a escola técnica. Aí eu fiz engenharia. Na verdade, eu fiz engenharia e ainda faltava um ano da escola técnica. Então, eu fazia... Terminando o último ano de escola técnica à noite, isso ano era 97. Terminando o último ano de escola técnica à noite, pela manhã fazendo engenharia na UFES. E ainda à tarde eu comecei porque eu acostumado a ganhar dinheiro, precisava do dinheiro para ajudar nas coisas. E aí eu falei, eu tenho que fazer uma coisa. Comecei a dar aula na Rufo Matos, ali em Barra República. Então eu tinha a agenda toda tomada. Engenharia de manhã, dava aula à tarde na Rufo Matos, em Barra República, e à noite fazia escola técnica. E sempre estudando. Eu acho que o conhecimento, ele tem um poder transformacional muito grande. É claro, você tem uns caras fora da curva, que o cara às vezes nunca estudou, mas ele tem uma veia empreendedora tão forte que ele vai pegar e vai fazer. Mas também, se ele tivesse a formação, ele talvez iria multiplicar por 10. Uma coisa não anula a outra. Você pode trabalhar ali junto, né? O conhecimento com o empreendedorismo. Então, eu sempre busquei me dedicar ao máximo. Então, na época da faculdade, depois, quando eu terminei a escola técnica, eu dava aula à tarde e à noite, dava aula à tarde no Rufo Matos e à noite no Alzira Ramos, um colégio lá em Rio Marinho, de Cariacica.
E a gente morava numa casa de madeira, e eu querendo ajudar meus pais a terminar a casa, tinha começado, mas não tinha concluído. Eu tinha conhecido minha esposa eu vendia na época de colheita de café, eu ia para as férias no interior, na casa dos meus tios, e a gente ia vender roupa no interior. Eu conheci minha esposa vendendo roupa, mas a gente se via uma vez a cada 2 meses, a cada 40 dias, e eu querendo casar. Então, fazendo engenharia, terminei a casa dos meus pais, construí uma casa para mim de 60 metros quadrados em cima da casa dos meus pais, me casei tudo no 9º período, 10º período, na verdade. E aí, falando do conhecimento, então eu fiz engenharia, ainda consegui terminar com coeficiente 9, que para engenharia elétrica na UFS é um bom coeficiente. Não tinha ficado prova final, porque eu não podia desperiodizar, porque eu tinha o trabalho, então eu tinha sempre que manter aquela constância ali. E depois eu fiz o mestrado. Então, quando eu junto tudo isso, a engenharia, o mestrado, e quando eu comecei a empreender, aquilo fez uma diferença tremenda para mim, que é o conhecimento. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que são 2 coisas. A vontade, a determinação, aliado com o conhecimento. Se você tem os 2, eu acho que você é um passo importante aí para você ter êxito e sucesso. Consegui responder? Toma água aí. Com certeza. Você falou uma coisa muito interessante, mas eu vou complementar uma coisa aqui. Sabe, o que é que vem antes do conhecimento? Antes do conhecimento. Por que muitas pessoas não adquirem esse tal conhecimento? Ele não está disponível para quase todas as pessoas? Bom, eu acho que é a determinação, é a vontade. Tem muita gente com vontade aí. Minha mãe dizia o seguinte, que dando murro em ponto de faca. É verdade. O cara tá cheio de vontade. E aí? O que falta para esse cara? Ação. Não, tem ação. Vê se você concorda comigo. Vamos ver se você em casa aí concorda. Você acha que um cara que não tem humildade intelectual aprende? É difícil. É verdade, faz sentido. Arrogância, orgulho, soberba. Disse que a soberba é a mãe de todos os problemas. E a soberba precede a queda, né? Também é bíblico isso. O orgulho é o pai dos problemas. Porque tem muita gente verdadeiramente boa, mas que se acha suficientemente bom para um resultado excelente. Resultados excelentes não são para pessoas boas, são para pessoas excelentes. Perfeito, concordo. E o cara só atinge esse nível se ele tiver repertório. Mas não se busca repertório se o seu copo está sempre cheio. Copo cheio não cabe nada, irmão. Tem que esvaziar ele para receber. Tem que esvaziar. Conteúdo. O tempo todo. Concordo. Eu tive mais de 100 entrevistas aqui. Eu li vários livros. Eu demorei 32 anos para ler um livro, mas quando eu comecei, você não tem noção da transformação que fez na minha cabeça. Minha vida é uma história. Eu escrevi um livro, já estou escrevendo o segundo. É sobre transformação. A gente tem um pouco da coisa do mago, né? Como assim? Transformar, né? É assim, 32 anos dando murro em ponto de faca e de repente a coisa começa, se abre um novo mundo e você começa a ter um crescimento num nível que você nunca teve, mas porque eu passei a não só enxergar, mas sentir as coisas de uma forma diferente, é mais profundo. Esse mundo aí não é um mundo qualquer e para qualquer um, é um mundo para quem tem abertura, para dar o espaço para Deus, principalmente, porque também precisa de humildade para colocar Ele no centro da sua jornada, no centro da sua vida, da sua empresa. Porque as pessoas que têm essa arrogância, essa soberba, elas se acham suficientes. E aí, para quê? Né? Eu tinha um pouco disso, sabe? E num momento de transformação mesmo da minha vida, o que mais me sobressaiu foi um texto bíblico que lá dizia, não é pela força que prevalecerá o homem, né? Foi num momento que eu precisava daquele texto que caiu para mim como uma coisa extremamente síncrona. Foi uma coisa do universo mesmo, assim. E eu levei aquilo como uma mensagem direta. Eu disse, tá bom, senhor, o senhor está me dizendo que é isso aqui, não é pela força, né? E eu me achando bom o suficiente. Como que a minha vida prosperou a partir daquele momento? Porque a minha capacidade empreendedora, orgânica, natural, que é verdade, uma intuição,
uma forma de lidar com as pessoas, uma habilidade de comunicação. Eu tenho um dom nesse sentido. Isso, desacompanhado, não era nada, né? Então, quando eu tomei quando eu mudei esse rumo e me permiti ouvir mais as pessoas, esses 100 podcasts que eu fiz aqui, esses livros, tudo isso para mim virou cada passo, cada fala. Peraí, deixa eu anotar isso aqui. Eu descobri que todas as pessoas são uma enciclopédia de conhecimento. Se a gente souber extrair delas o melhor. Como eu falei, cada um tem algo de muito bom para contribuir, né? Vai aprendendo. Então, quando você diz, pô, o cara às vezes ele tem um conhecimento natural, ele tem. Ah, mas ele chegou, olha só o que eu fiz, ou olha o que ele fez. Ele tem ali, fatura dezenas de milhões e nunca fez curso, nunca foi para uma sala aprender. Então, imagina o que esse cara faria se ele tivesse conhecimento. Se ele tivesse um conhecimento, metodologia, talvez faria 10 vezes mais. Como eu falei, uma coisa não anula a outra. Ou 10 vezes melhor, né? Ou 10 vezes melhor. Uma coisa não anula a outra, né? Se o cara é bom, se a pessoa é boa ali, um bom empreendedor, se ele tiver o conhecimento, ele vai potencializar, multiplicar isso muito. Eu gosto de fazer um funil, Janes. Acho que a ação que você trouxe ela é muito importante, né? Tanto que nós montamos um programa chamado Apogeu. Foi uma coisa que... Foi um sonho que eu tive. Acordei às 4 da madrugada e fiquei com 3 palavras na cabeça. Act, Profit, Grow. Act, Profit, Grow. Em inglês. Me incomodando. Levantei, anotei, mandei para minha mensagem. Se eu buscar aqui no meu WhatsApp, eu acho ali. Entendi. Saí, fui pro quintal, fiquei olhando o céu. E aí essas 3 palavras, elas se fundiram nas iniciais. APG. Aí deu o apogeu, o apogeu é o cume. Porque ação gera lucro. Ideia não. A ideia, sem a prática, ela não é nada. Ideia boa tem várias, né? Tem várias. O problema é colocar em prática, a execução. Então a ação, uma ação coesa, intencional e estratégica, ela vai gerar lucro. Lucro gera crescimento sustentável. Crescimento sustentável. Então eu queria... E aí montamos um programa de 8 semanas que dá essa perspectiva de ação, lucro e resultado. Para as pessoas terem força de ação. Porque as ideias são maravilhosas, ok, mas sem ação não vai. Então eu começo, o funil é o pensamento. O que eu penso? O que eu penso ou o que eu coloco de informação dentro do meu cérebro, 99% vai para o subconsciente, aquilo ali vira repertório que vai ser utilizado no momento de desafio ou no momento de oportunidade, no momento onde existe uma frequência energética elevada. Você, sem saber, vai lá dentro das gavetinhas buscar aquelas informações que você tem. E vai trazer no momento certo, conjugando com uma série de outros fatores. É uma forma de estruturar isso, né? Exatamente. Então, aquilo que eu penso aquilo que eu penso está ligado ao que eu sei, ao que eu conheço. Então, conheço, penso, se eu tiver força de ação, eu executo. A execução, a ação, me dá o resultado. O que você está me dizendo... Interessante. É isso, mas é um funil. Sim. Olhar isso de forma metodológica e saber, cara, foi isso que tirou você. Porque dali, daquele lugar até hostil, né? Assim, porque tinha muitas dificuldades, exatamente. Para uma casa que é um sonho. E jamais isso aqui tem que ser mostrado. Porque isso aqui inspira. As pessoas têm que se motivar. É uma das coisas que a gente faz também. Motivar e inspirar as pessoas. Às vezes elas não precisam de informação, precisam de motivação. Às vezes é o contrário. Exato. Tá? Motivação demais sem informação também não adianta nada acelerar indo na direção oposta do objetivo. Você está se distanciando dele. Tá? E a gente a gente nasceu já para criar esse ambiente mesmo e catalisar esse processo de crescimento e aprendizado. Juntando gente boa, juntando gente como você, a gente batendo esse papo. Hoje é aqui no podcast, mas dia 17 nós vamos estar junto lá no evento. Legal. Então, cara, parabéns pela sua jornada e é uma aula para quem está aqui acompanhando. Viu? Cara, primeira empresa nasceu em 2025 no setor de alarmes, né? 2005, perdão. Isso. 2025, meu Deus. Nós estamos aqui em 2025. O que te levou a enxergar essa oportunidade nesse mercado?
Então, foi meio que por acaso, assim, né? Na época, aquela foto, tem como colocar lá, aquela segunda foto. Na época, deixa eu ver se ela tem alguma informação lá. Na época, eu participava de uma igreja lá em Castelo Branco e eu era secretário de 28 igrejas. Uhum. Então, era aproximadamente 3 mil membros lá, né? E eu cuidava da secretaria. Então, tudo que envolvia... Porque, na época, o computador, nós estamos falando no ano, era 2002. Então, o computador era muito difícil de ter muito computador, né, nas casas e tal. Então, a gente tinha um computador na secretaria e praticamente, assim, tinha aquele computador e não tinha muitos outros. Então, eu fazia currículo. Na época, não sei se você chegou a pegar essa época, mas você tinha que fazer a isenção do imposto de renda. Então, você tinha que declarar o CPF como isento do imposto de renda. O ano é 2002. Uhum. Então, eu fazia isso para 3 mil pessoas. Então, assim, eu e mais os outros voluntários, né? Então, a gente cuidava da secretaria das igrejas. E aí, como tinha o computador, a gente falou, a gente precisa proteger esse computador. Vamos construir um sistema de alarme. Eu era engenheiro, falei, então eu vou projetar aqui um alarme e vamos colocar. Aí eu estava fazendo um circuitinho bem rudimentar, assim. Aí um amigo meu que tinha feito estágio numa empresa de segurança, o nome dele Rubens Lucilo Scardigli. Gente boa demais, um amigão meu. Ele trouxe para mim aquele alarme e falou assim, cara, você está inventando a roda de novo, você está reinventando a roda, isso aí já existe pronto. Eu falei, então traz para eu ver, vamos instalar. Aí ele trouxe, a gente comprou o kit de alarme, aí no domingo, a gente fez a instalação no domingo na igreja, e aí quando eu olhei aquilo, minha cabeça explodiu. Eu olhei aquela instalação, eu falei, pô, dá para ganhar dinheiro com isso aqui. Aí eu fui, tinha a pastinha do grupo de louvor, que tinha os encartes assim, eu tirei aqueles encartes com a letra dos hinos, coloquei um monte de folder de alarme que eu peguei lá e fui na semana, durante a semana eu já estava vendendo, naquela rua que eu já tinha vendido picolé, verdura, eu fui vender alarme. Muito rápido. Foi rápido. Então assim, mas também não tinha estrutura, porque assim, eu acredito muito, você não vai ser charlatão de oferecer um produto que você não tem capacidade de entregar. Okay. Mas naquele momento, eu já sabia como já tinha visto a instalação, então era engenheiro, então eu tinha qualificação para instalar, apesar de não ter muita experiência, mas já sabia instalar, sabia onde comprar, só faltava, eu acho que o mais básico de toda a empresa, que é venda. A empresa tem que ter venda, o resto você resolve depois. Às vezes a gente fica... um insight legal, né? Às vezes as pessoas ficam esperando muito o cenário ideal para empreender. Então, você tem que ter uma sede bonita, tem que ter os móveis. Não, eu comecei sem nada. Eu não tinha sede, não tinha nada. Eu vendi o primeiro alarme, eu lembro até hoje, vendi por R$630 o primeiro alarme, peguei 3 cheques de 210, fui na Casa e Vídeo ali no centro de Vitória, comprei uma maletinha de ferramenta com chá de fenda de R$10, furadeira de R$39,90, 2002 o ano. Montei o primeiro kit, montei uma ferramenta e ia para a rua vender alarme. E aí fiz a primeira venda, fiz a instalação, comprei o material, fiz a instalação. Eu falei, eu vou fazer isso aqui. Eu vou parar de vender as outras coisas e vou trabalhar com isso aqui. Na época eu já estava já tinha formado em engenharia, já estava fazendo mestrado na UFES já. Aí eu fui, montei aí comecei a trabalhar, na época eu fazia mestrado, a Delurge, minha esposa, ela descia, lá em Vila Velha, a gente morava em Cariacica, ela descia lá na Praia da Costa e ia andando a pé, da Praia da Costa até Castelo Branco, em Cariacica, prospectando cliente. Aí quando ela achava um cliente, ela me ligava, eu tinha um celular tijolão, aí ela me ligava, aí eu ia lá, acabava de fechar negócio e a gente instalava final de semana, de madrugada. Eu lembro de uma cena... foi o primeiro CFTV que eu instalei, na padaria lá em Aribiri. Aí o cara não conhecia a gente, então ele falou assim, eu vou trancar vocês aqui, vocês instalam e amanhã cedo eu venho aqui soltar vocês. E foi assim, foi o primeiro CFTV nosso. E eu lembro que aí eu fazendo a instalação, ela me ajudando. Quando deu um determinado momento assim, eu estava no alto da escada, já era engenheiro fazendo mestrado, mas estava na ponta da escada fazendo furo lá, instalando. Aí eu olhei para baixo, ela estava dormindo ali naquele lugar do balcão onde as pessoas passam. Tantas pessoas passaram, o chão, a cerâmica até gasta. E ela tinha colocado um papelão ali e estava dormindo. Aquela cena mexeu tanto comigo, assim, até hoje eu lembro. E às vezes até me emociono. Porque eu olho para ela hoje, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem uma relação assim maravilhosa. E a gente olha para isso tudo que a gente passou. E aquilo ali mexeu comigo. Eu falei assim, aquilo ali como se fosse é como se Deus estivesse programando meu DNA, falando assim, segue isso aqui até o final, porque é a sua companheira. E a gente, hoje, meu filho mais velho tem 17 anos já, eu tenho um de 13 e a Helena tem 8 anos. Então, foi assim que começou, e aí a gente começou trabalhando como autônomo, eu fazendo mestrado. Eu terminei o mestrado com coeficiente 10, ganhei uma bolsa para fazer doutorado fora. Tinha, assim, a possibilidade de fazer um doutorado em Madrid, só que eu já estava com a empresa, apesar de não ter CNPJ constituído, mas eu já estava...
bem encaminhado, digamos assim. Aí no dia 16 de março de 2005 eu abri o primeiro CNPJ, a Digital Tecnologia. Aí abria o CNPJ da Digital, montei, aí na época quando eu comecei, aí no início andando de ônibus, eu fazia todas as instalações de ônibus, eu acho que foi 1 ano ali andando de ônibus. Aí depois eu consegui comprar um Golzinho quadrado, comprei o primeiro carro, um Golzinho quadrado, aí fui agregando pessoas, trazendo funcionários, né, montando o time. No início, eu terceirizava o serviço com o concorrente, então eu vendia um monitoramento, eu colocava esse cliente dentro do concorrente, aí quando o ponto de equilíbrio, o break-even era 200 clientes, com 40 clientes eu montei uma central própria. E aí eu pegava a venda comercial para subsidiar a operação do monitoramento. E aí, eu tive uma sacada legal lá, já depois falando um pouquinho do contexto aqui, né? Eu tive uma sacada legal que foi montar uma central de monitoramento com nome genérico. Então, eu montei uma central chamada Central de Alarmes. E aí, como é um nome genérico, porque quando o cliente fala, eu liguei para a central de alarmes, esse nome serve para qualquer empresa. Então, eu comecei a oferecer serviço, de monitoramento. Legal. Então, eu comecei a agregar os concorrentes, eu comecei a criar, cabeça de engenheiro, então eu comecei a criar muito processo, tudo procedimentado, o atendimento e tudo. Então, começou a fazer muito sentido para os concorrentes virem monitorar comigo. Então, eu cheguei a monitorar para 10 empresas. 10 concorrentes usavam a estrutura compartilhada do monitoramento. E esse cara depois, quando chegava num certo momento, uma empresa tem 3 caminhos, né? Ou ele quebra, ou ele é sucedido, ou ele é comprado. Quebrar não era opção. Sucedido, às vezes, o cara não tinha uma cadeia sucessória ali para poder assumir a empresa. Então, sobrava só a venda da empresa. Então, eu criei um cenário onde, naturalmente, essas empresas convergiam... Tendiam a vender para você. Tendiam a vender. Então, a gente consolidou, eu comprei 25 empresas no mercado do Espírito Santo. A gente consolidou esse mercado. Poucas que não foram negociadas, né? A maioria ali, mas nós estamos falando ali o ano desde 2007, 2008, até... Esse processo foi até 2018, 2019. Alarme Center, mas foi por outro motivo, né? A Alarme Center era uma empresa líder no mercado. O proprietário dela estava querendo ir para um outro segmento e acreditava muito no nosso trabalho, no nosso potencial. Então, fizemos uma negociação e a Alarme Center, a gente manteve a marca. Aí eu pivotei, peguei todos os clientes, coloquei na estrutura da Alarme Center e a Digital, eu pivotei ela para atender o mercado industrial. Então, fui atender Vale, Samarco, empresas grandes com essa pegada de engenharia, né? De dar soluções mais sofisticadas. Apesar de que, desde quando eu comecei a trabalhar, mesmo atendendo clientes menores, padarias, comércio, mas sempre eu fazia um projeto, eu era engenheiro, então eu gostava de fazer um projeto bem detalhado, eu sempre entregava o melhor para o cara. Entendeu? Eu ia atender o cliente, eu queria sempre entregar o melhor para ele, o melhor sistema, a melhor tecnologia, a melhor instalação. E isso veio perpassando todos esses anos aí da empresa. Uau! Máquina! Ô, Jair, me explique, irmão. Como é que você saiu comprando 20 empresas, 25 empresas? Como era seu comportamento financeiro? 2 caminhos. Tá. Tu era um cara extremamente seguro e você conseguiu lidar com um acúmulo financeiro, ou você era um cara extremamente corajoso e um cara um enfrentador mesmo. Assim, cara, eu não tenho exatamente um fluxo de caixa, eu não tenho uma reserva de caixa que me permite comprar. Eu não tenho esse dinheiro aqui, mas eu vou comprar parcelado e eu acredito que eu vou conseguir agregar. Porque se o cara estava vendendo, possivelmente ele estava para quebrar se ele não vendesse. Sim, em alguns casos. Em alguns casos. Outros casos é uma decisão, o cara tem outros negócios, etc. Em muitos casos é assim. Então, não necessariamente a empresa do cara era extremamente lucrativa. É simples. Eu compro, ela já está me dando lucro, poucas vezes vai ser assim. E se for assim também, você tem um fluxo. Você tem que pagar a antecipação de lucro do cara dos próximos anos. Então, ou você tinha muito dinheiro, quer dizer, não muito, mas você tinha algum dinheiro que te permitiu fazer isso, porque você tinha um comportamento financeiro de muita segurança, um cara mais de moderado a conservador, jogava um jogo ali que você conseguia fazer o seu negócio ser lucrativo e gerador de caixa, e estava preparado, ou você tem um outro cenário também, um cara disruptivo, desbravador, corajoso, mesmo sem um fluxo de caixa extremamente positivo, você ia lá, comprava acreditando que você, com a sua habilidade, processos, capacidade comercial, potencializava o negócio, que era ali, ia mais ou menos você
acreditava que você comprando, você faria o fluxo de caixa dele melhorar. Era isso? Você concorda comigo? São dois cenários possíveis? Sim. Qual era o seu cenário? Então, primeiro que no início aqui a gente conversou sobre se conectar com as pessoas corretas, né? Em 2012, 2010 eu fiz sociedade com o Cândido, que é meu irmão da vida, fez faculdade comigo em engenharia. É o que eu conheci. É o que você conheceu, exatamente. Eu acho que é um cara, depois você trazer ele aqui, que é um cara sensacional. Eu aprendo com ele todo dia. O Cândido, ele veio para ser sócio numa empresa de rastreamento que eu montei e depois ele se tornou sócio de toda a empresa. Então, primeiro, eu trouxe um cara muito bom para trabalhar comigo no dia a dia. Então, assim, a gente ombro a ombro ali, preparado para tudo. Então, acho que isso é fundamental de ter a estrutura. Então, a gente criou um processo de maneira que... Imagina que as empresas são ilhas. Cada ilha dessa, ela era deficitária. Mas quando essa empresa ela é plugada na nossa estrutura... Aí faz sentido. Por quê? O cara, às vezes, lá estava com o EBITDA baixo, com o lucro baixo. Mas quando ele conecta na nossa estrutura, e a gente foi sempre muito sóbrio no custo, a gente, assim, nossas instalações nunca foi nada muito sofisticado, a gente sempre, assim, sempre na questão de muito coerente com o custo, a gente sempre cortou muito custo, entendeu? Então, quando a gente plugava essa empresa, às vezes uma empresa que não estava dando lucro, no momento que a gente já plugava, a empresa já começava a dar lucro. Porque a gente aproveitava toda a estrutura, o monitoramento, o custo, assessoria jurídica, contábil, enfim. Então, a gente foi trazendo essas empresas e a ideia era a seguinte: quando a gente negociava, a gente geralmente dava uma entrada pequena e ia pagando, parcelava em 10 vezes, em 15 vezes, e a gente conseguia pagar com o próprio resultado da operação, ou boa parte dela, a gente conseguia pagar, e às vezes até abrindo mão do lucro do resto da operação para pagar aquela compra. Aí comprava 10 meses, colocava para dentro, daqui a pouquinho trazia outra e ia trazendo. De tempo em tempo a gente ia trazendo essas carteiras. E foi uma coisa que foi acontecendo no meio do caminho, você viu? Ou desde sempre você falou assim, cara, eu vou entrar aqui, vou começar a comprar empresa e tal? Ou você comprou a primeira, a segunda, falou, puxa, dá para jogar esse jogo? Surgiu no meio do caminho ou foi programado? Foi meio que programado. Quando a gente conseguiu enxergar que ele tinha uma oportunidade, que a gente viu que algumas pessoas... Porque o mercado, eu lembro quando eu entrei, o break-even era 200 contas. Depois isso passou para 500 contas. Porque o custo, todo ano, o custo aumenta, você não consegue repassar esse custo para o cliente, porque você não consegue ajustar o... Então, você vai fazendo economias ali, vai mudando a estratégia. A gente atendia, na época... atendia as viaturas, todas as empresas usavam um veículo com carro. Depois, para ter mais mobilidade, mais velocidade, a gente colocou com moto. Então, essa redução você vai reduzindo, você vai reinventando. Aí você usa câmera para você fazer o primeiro atendimento. Às vezes você tem câmera, o alarme disparou na câmera, você já consegue ver. Perfeito. Então, você vai criando as estratégias aí para reduzir custo e só manda a viatura quando realmente você vê que é um caso real. Então, aumentar a sua margem, né? Então, você vai melhorando margem e aí você vai fomos trazendo essas empresas para dentro desse contexto e fez muito sentido. Então, foi algo assim planejado, mas que foi acontecendo, né? Um pouco de cada coisa, né? De cada coisa, mas é assim também. Eu olho para o meu negócio, eu sei mais ou menos, né? Uma deadline não, Deus me livre. Mas eu tenho uma visão de 5 anos, pelo menos, né? Que eu sei que no meio do caminho eu vou adquirir alguns outros negócios, talvez tecnologia, porque eu vou precisar plugar mais tecnologia no meu negócio. Eu sei que eu vou trazer uma pessoa de grande renome e reconhecimento nacional para me ajudar com esse processo de visibilidade e expansão para outros estados também, que eu quero atuar de forma local, regional em outros estados. Então, eu enxergo, mas assim, eu não sei quem, eu não sei quantos. Eu estimo que eu vou abrir mão de uma certa participação na sociedade, mas é uma estimativa. Então, às vezes, os empresários, eles querem ter uma clareza cristalina de tudo. Não dá. Não dá. Você tem que construir, medir. Uma boa visão, com certeza, é uma fagulha para você iniciar. Eu acho que essa é a beleza do empreendedorismo, né? É o incerto. É você levantar todo dia de manhã, você faz sua parte. Vou fazer meu melhor, vou me preparar para isso e a de certa forma, até fisiológico. Isso mexe com a gente, porque fisiológico, mental, comportamental. Porque essa adrenalina que é liberada, né, quando a gente está na iminência de um grande negócio, ela faz com que a gente também queira viver isso aí. Porque quando a gente está nessa iminência e a gente tem uma realização, puxa, deu certo,
Sabe, eu estourei um champanhe essa semana, hoje é dia de estourar outro. Maravilha. Porque eu fiz um dos maiores negócios da minha vida essa semana e hoje é dia de fazer um grande negócio também. Parabéns. E segunda-feira, obrigado. E segunda-feira eu quero, se Deus quiser, estourar mais um champanhe. Então, assim, há dias de luta e dias de glória, né? Falei com a minha esposa, montamos um quadro dos sonhos há 2 anos atrás, a gente veio perseguindo aquelas metas e a gente veio realizando, né? Então, puxa, cara, quando você faz isso aí, é de arrepiar, sabe? Aí a gente pensa assim, quero mais, porque inconscientemente o nosso organismo pede isso. O ser humano nasceu para realizar, pô. Ele nasceu para ser morno, né? Concordo. Certo? Sim. Então, se você agir de forma morna, você vai ser morno. Vai ser morno. Seus resultados serão mornos. E você não vai ter esses pequenos ápices, né? Mas na vida, é isso aqui, né? É isso que dá adrenalina, né? E no final do dia, Tá subindo. é só importante a gente subir mais do que mais descer. um pouquinho, verdade. Mas, sabe, tem uma curva de crescimento, Sim. né? Que acompanha o quanto você está disposto a se capacitar. E empreender é isso, né? Você, às vezes, ter o estômago para esses baixos aí. Porque comemorar quando tá tendo os altos, né? É tranquilo. O problema é quando dá os baixos, tem que ter resiliência ali para suportar. Que é difícil. Fé, resiliência. Que fantástico, cara. Ó, que história, hein, bicho? Hoje, nós estamos falando que você está numa empresa que está a ponto de fazer um IPO, né? Ou seja, essa empresa vai abrir capital na Bolsa de Valores. Esse é o objetivo. Essa é a busca, essa é a meta. E pensar que há 20 anos atrás você estava instalando... Estava na escada instalando alarme. Olhou e viu ali a sua companheira. Exato. 20 anos. Foi 2002, 2003, tem 20 e poucos anos já. Que eu abri a empresa em 2005, mas eu já comecei a trabalhar em agosto de 2002, né? Como autônomo, trabalhando junto com ela. Ela é meu porto seguro, assim, minha companheira para tudo. Que maneiro. Parabéns Tamo junto sempre. Pelo companheirismo, fidelidade, cumplicidade aí que vocês têm. Isso aí com certeza fortalece demais. Você no seu ambiente de negócios. Você consegue saber quem é o homem pela família dele. Perfeito. Filhos, esposa, né? A gente fala muito de ambiente aqui, para nós o conhecimento sobre esse funil de resultados, né? O funil começa lá no repertório que você tem das informações. Essas informações, elas vêm de onde, Janes? Vem do ambiente que você está. Do ambiente. Né? O ambiente, ele vai te entregar, ele vai te colocar a compreender coisas, quer queira, quer não. Né? Se você almoçar num determinado lugar, por mais que você não esteja conversando com as pessoas ao seu redor, né, aquelas pessoas vão estar falando assuntos tais quais são coerentes com aquele ambiente, e aquilo vai entrar em você. Uhum. Consciente ou inconscientemente. Porque a mente subconsciente, ela fica o tempo todo sendo alimentada e preparada. E absorvendo. Uhum. Para você ter uma ideia, Janes, o meu filho, Guilherme, ele tem 15 anos. E ele estava para fazer 15 anos, ele me pediu um Garmin. Uhum. Aí, por si só, já é um diferencial, porque quebra essa crença de que as crianças ou os adolescentes só querem saber de videogame, né? Uhum. Mas ele me pediu esse Garmin, ele queria um Garmin top lá, né? Custava R$5.500. E eu falei, tá bom, filho, eu te dou o Garmin, mas ele mesmo estava procurando o melhor preço, etc. E aí, ele estava me ouvindo falar numa ligação, passou o tempo, né? Ele me ouvindo falar numa ligação com o Tatiano e o Marquinhos, que tem uma franquia de aluguel de motos. Uhum. E eu estava decidindo comprar essa franquia de aluguel de motos. Né? Colocar meu dinheiro para investir, para render, né? Pra render. Ele me ouviu, terminei aquela ligação, ele me falou assim, pai, eu tenho R$5.000. Eu vi aí você falando, cada moto custa 20 mil. Se eu abrir mão do Garmin, você me dá os R$5.000, assim eu vou ter 10. Meia moto, né?
você pode me dar meia moto de investimento? Sensacional. E ele sabia que a moto, cada uma dava R$ 1.100 por mês líquido, né? Já te descontando os impostos e tudo. Com 5 meses ele comprava o Garmin. Cara, ele falou assim, não, em 10, né? Ele falou assim, foi o raciocínio que ele fez. Ele falou, certo, que é a meia moto. em apenas 10 meses eu posso comprar uma Garmin à vista com desconto e continuo com rendimento pro resto da vida. Maravilha. Agora deixa eu te falar. Aprendeu, né? Se esse moleque não tivesse no ambiente onde isso é discutido, no quarto dele, eu tenho um quadro branco. Todo domingo, eles têm pelo menos 1 hora de aula comigo sobre finanças. O que é curva J? O que é juros compostos? O que é a dobra do capital? Quais são os tipos de investimento? Como funciona o dinheiro? Meu filho já leu do Mil ao Milhão de Thiago Nigro. Já leu Pai Rico, Pai Pobre. Já leu O Homem Mais Rico da Babilônia. Meu filho tem 15 anos. 15 anos. Agora deixa eu te falar. Se eu caísse na crença do modismo, que as pessoas parece que enchem a boca para dizer, ah, mas essa geração X, ah, mas essa geração Z, ah, mas não sei o quê. Eles são de tal forma, nunca coloque as pessoas no mesmo pote, Você vai rotulando, né, criando rótulo e querendo que as pessoas se encaixem nos rótulos. Nunca. Porque isso é julgamento. Cada pessoa é única. Os indivíduos são individuais. E eu, dentro da minha casa, determino como vai ser o futuro dos meus filhos e da minha família. Eu costumo dizer que a palavra, assim como a mentalidade, a palavra é a materialização daquilo que pensamos, ela cria a realidade que queremos. Então eu sempre falei, meus filhos são inteligentes, prósperos, humanos, familiares, e construindo isso e plantando essa semente, eu formei que ele pudesse ter essa decisão aos 15 anos de abrir mão de um Garmin e ter a consciência financeira de que o investimento daria para ele quantos Garmins ele quisesse. Maravilha. E esse aprendizado vai ficar pro resto da vida para ele. Pro resto da vida. Eu tenho os meus meninos, eu tenho umas fotos, mas eu não trouxe não. Os meus meninos, eu sempre levei eles, por exemplo, o meu filho mais velho de 17, eu já fui vender picolé com ele na praia algumas vezes. A gente pegar, colocar o picolé na caixa, no carrinho e vender picolé na praia. O meu filho agora, o Daniel, esse ano agora, no verão, ele montou um call center lá no condomínio que a gente mora. E aí as pessoas ligam, faz o pedido pelo WhatsApp, ele tem um patinete elétrico, vai entregar. Ele tem 13 anos. Aí formou a sociedade ele com a Helena. A Helena tem 8 e ele tem 13. Aí ele tem 80% e a Helena tem 20%. Esse ano agora eles fizeram, no verão, fizeram R$7 mil vendendo picolé. Que massa. Aí ele comprou uma bicicleta e foi num evento em São Paulo da escola dele com o dinheiro dele. Aí eu tenho buscado ensinar isso para eles, porque assim, é fácil você chegar e dar o dinheiro, né? Mas quando você faz isso, eles aprendem o valor do dinheiro. Fantástico. Por exemplo, ele pediu essa bicicleta, ele comprou, ele foi, entrou no site com o meu login, mas ele fez a compra. Aí a minha filha comprou um hoverboard. E aí chegou aquela sensação, eu me conectei com a minha história lá da primeira bicicleta que eu comprei. Fantástico. O meu... Ainda naquela linha... Parabéns. Obrigado. Para você também. Nessa linha da determinação, meu outro filho, o Augusto, é um exemplo que eu gosto muito de citar. O Augusto, no ensino fundamental, ele sempre foi ali o aluno mediano, né? Sempre tirava a nota necessária para passar. Filho, mas se esforça mais. Não, pai, mas com esse nível de esforço aqui eu consigo passar de ano, tá bom. Quando virou esse ano agora, no ensino fundamental, para o ensino médio, ele virou a chave e falou, eu quero passar no ITA. E ele começou a se preparar para isso, começou a estudar. Hoje ele está ganhando medalha de ouro de várias Olimpíadas, OBF, OBMEP, enfim, várias Olimpíadas, canguru. Também ele participou de uma em Singapura, também conseguiu ganhar medalha lá. E aí, eu lembro que algumas pessoas vieram conversando e falando assim, ele é muito inteligente, ou ele... E eu não acredito muito nisso, entendeu? Eu acredito muito, como eu falei aqui, na capacidade da pessoa de se dedicar a uma determinada coisa. Você já viu a história do Oscar Schmidt, o Monsanto? O que ele menos gostava é quando alguém chegava para ele e chamava ele de Monsanto. Porque o cara ficava ali treinando o tempo todo. Aí ele ficava 2, 3 horas depois do treino arremessando e alguém falava assim com ele, Monsanto. Ou seja, tirava aquela ideia do esforço que ele tinha. E eu acredito muito nisso, tá? Eu vivo isso todos os dias. Eu procuro ensinar isso para os meus filhos, para as pessoas que estão em volta de mim, os meus mentorados. Eu acredito muito na capacidade, quando eu falei, constância e determinação. Às vezes, as pessoas, você falou aqui, né? As pessoas sonham muito. Todo mundo sonha.
mas poucas pessoas têm ações que os levam a alcançar os seus sonhos, né? Então, se você tem um objetivo, se você quer chegar naquele... Eu lembro que eu morava naquela casa que eu te falei, eu tinha uma agenda da escola técnica e eu escrevi na última página, comprar um computador, era o meu objetivo. Comprar um computador. Estou falando de um garoto de 14 anos. E aí eu morava, essa casa que está ali, a primeira que está ali naquela foto, é também uma casa de madeira, mas ali o chão já era de cimento. Cimento queimado. Mas eu morava numa outra casa de madeira, era toda de madeira. Aquelas gretas que você está vendo em cima da minha cabeça ali, quando chovia, a gente tinha que puxar água no rodo. Eu dormia no chão, tinha que puxar água no rodo, porque entrava água para todo lado, por cima, pela parede. Eu falei, eu vou colocar um computador aqui, não vai dar certo, o computador vai estragar. Aí o que eu fiz? Eu risquei comprar o computador e escrevi, 14 anos, coloquei assim, construir uma casa. Para mim e para os meus pais. E eu vim trabalhando nessa época, eu entrei na escola técnica, depois comecei a dar aula. Meu pai já tinha começado a casa, mas não tinha acabado. Eu consegui ajudá-lo a terminar a casa. E eu falo isso porque, como eu falei, às vezes todo mundo quer tudo. Você pergunta uma pessoa na rua, o que você quer? Eu quero fazer medicina. Eu quero ser empresário. Enfim, todo mundo tem um sonho. Agora, sonho é fácil. Agora a pergunta é, o que você está fazendo para alcançar o seu sonho? Você está disposto a se dedicar 15 horas por dia para alcançar esse objetivo? 16 horas por dia? Eu acho que essa é a diferença. Então, assim, um recado que eu dou, né, para quem estiver pensando em fazer qualquer coisa, alcançar qualquer objetivo, o que você vai alcançar vai ser proporcional ao tempo que você vai se dedicar àquilo. Não tem caminho curto, né? O caminho é longo e árduo. Irmão, poderoso. Poderoso. Concordo. Sabe de uma coisa? Isso vai ser interessante. Você puxou um negócio que me lembrou de algo. Ó, tô me arrepiando tudo aqui, cara. Você tá se arrepiando aí? Não? Se arrepia, cara. Porque o que vai vir aí... Sabe que existe uma diferença muito grande quando a gente está lidando com os nossos filhos em chamá-los de inteligentes em relação a chamá-los de esforçados, né? A minha filha, ela é muito inteligente, mas muitas vezes eu elogiava ela assim, falava, você é inteligente, nossa, parabéns, você é inteligente. E ela começou a enfrentar desafios para fazer exercícios de casa. E começou a chamar e demandar muito da mãe dela. E depois ela começou a não querer mais fazer os exercícios de casa. Ela começou a bloquear, não queria, passava mal com a ideia de fazer o exercício. Acontece que o que nós identificamos? Quando eu chamava ela de inteligente e reforçava isso, e ela se enchia, porque você imagina uma filha que admira o pai, vê o pai falando, você é inteligente, você é inteligente. E aí, num determinado dia, ela não consegue fazer um exercício, ela tem uma dúvida. Ela não quer dizer para mim que ela não consegue fazer aquilo. Que ela vai te frustrar. Porque ela vai me frustrar. Isso é almático. Isso é do fundo do coração. E aí ela começa a não querer fazer o exercício para não enfrentar a frustração e ter a possibilidade de eu não achá-la mais inteligente. Eu comecei a dizer, filha, você é muito esforçada. Me admira em você a sua capacidade de, diante dos desafios, você buscar a solução a qualquer maneira. Sensacional. E aí você virou a chave com ela. E aí a mudança de mentalidade se faz por 2 caminhos. 1, forte impacto emocional. 2, repetição. Então eu chamei ela para um bate-papo, olho no olho, e falei, a coisa que o papai mais admira em você é o quanto você é esforçada. Porque mesmo diante dos desafios, você persegue os seus objetivos. E agora ela pode ter dúvida que é normal, né? Ela vai se esforçar para alcançar. E começamos a repetir isso frequentemente. Esquece, amigo. Para ela é uma qualidade mostrar que ela tem um desafio. Ela está disposta àquilo. Eu despertei humildade intelectual nela. E ela começou a se sentir muito mais confortável em fazer os exercícios de casa. Só que deixa eu te falar, ela tem 9 anos de idade hoje. Não é sobre o dever de casa. É sobre a vida.
Então, quantas vezes, silenciosamente, os pais, sem um nível de conhecimento, de comportamento, emoção e mentalidade, eles acabam formando crenças que limitam seus filhos a progredir. E o resultado dos adultos é uma consequência natural da criança que eles foram. Perfeito. E que eles ouviram e como foi conduzido com eles dentro de casa, na escola em que frequentavam, com as pessoas que viviam. Então tem uma responsabilidade muito grande dos pais de entender isso, né, e conduzir os filhos nesse caminho. Eu acho que é desafiador e é interessante que os pais tenham essa percepção. Né? E sabe uma coisa interessante também, Janes? Você ia falar? Desculpa. Não, é isso. Falando dela, eu trouxe o exemplo do meu filho com relação à questão do Garmin. Minha filha ia fazer 9 anos de idade, eles fazem bem pertinho. Ela faz dia 14 de julho, ele faz dia 26 de julho. Uhum. E a bichinha é tão assim, cara, com dinheiro, que a avó dela deu pra ela R$500 de aniversário, né? Uhum. O que você vai comprar com R$500? Ela, nada, vou investir. A decisão dela foi investir os R$500. E aí eu perguntei pra ela, o que você quer de aniversário? Que a avó já tinha determinado que ia dar dinheiro, a avó dá sempre dinheiro. Uhum. Ela falou, você pode me dar R$500 também? Aí eu já vou investir. Todo dia ela me pergunta quanto o cofrinho dela tá rendendo. Uhum. Tá? Todo mês eles têm uma mesada que eu falo que é para ajudar no futuro deles. E sempre eu trago algumas ações complementares que podem fazer com que eles ganhem um pouco mais. Então eles podem lavar o carro, eles podem fazer algumas atividades. Nem tudo também eu coloco com relação a isso, tem coisa sua obrigação. Uhum. Eles moram debaixo dessa casa aqui, a tia Márcia não veio hoje, você vai lavar a louça depois do almoço e calma, não tem dinheiro para isso aí não. Isso aí. Tá? Então, são situações que a gente vai coordenando, que vai formando uma mentalidade para que eles não passem pelo que eu passei. Eu cresci sem ter conhecimento financeiro, irmão. Eu fui descobrir o que era com 30 anos. E aí poder saber jogar esse jogo. Talvez eu, com a minha capacidade natural e força de comunicação, eu hoje teria um império se eu soubesse o poder real do dinheiro. Uhum. Então, eu planto essa semente do bem na vida deles diariamente. O melhor ensino é esse. Fazendo isso, a gente começa dentro de casa, né? Começa a primeira escola nossa é dentro de casa. Então, fantástico. Parabéns. Valeu. Pela iniciativa. E o objetivo é falar aqui é motivar os pais Sim. a fazerem, né, isso bem, porque isso é para tudo também, não é só para financeiro. Eu acho que essa conversa conversa sobre a relação nossa hoje, entre pai e mãe. Tá? Essa conversa nossa hoje tem muito esse objetivo, né? Eu acredito muito no poder da inspiração, né? De você conversar e você inspirar outras pessoas a seguir um caminho bom. E o nosso modelo de negócio é totalmente esse, né? Você sabe que dentro da Enjoy, o negócio ele é mais feito pelas próprias pessoas do que pelos mentores, tá? Sim. É quando você está lá, você não está lá sozinho e desacompanhado. Você está lá com quantos anos você tem? 47. Você está com 47 anos de bagagem de experiência. Uhum. Aí então você tem muita troca, alguém, né? Que tem outra vivência, tem 50, outra experiência. 45, de uma forma diferente, em outra área. Outra área. Cria aquela díade evolutivas, olha quanta coisa, olha quão longe a gente foi, buscando histórias reais. Sim. Eu acho que é o segredo, é isso aí. Nós vamos mudar esse Espírito Santo, tá, irmão? Você acredita nisso? Com certeza. O Espírito Santo é um estado maravilhoso, eu acho que tem muito potencial, e não só potencial, né? Já tem muita coisa acontecendo já. Nós vamos evoluir esse Espírito Santo. Quero você com a gente, tá? Tamo junto. Quero você muito com a gente ali, cara. Você não Tamo pode junto. ficar de fora, não. Você é um cara que nos instiga, você precisa estar lá, quero você lá, ou o Espírito Santo precisa de você lá, você precisa daquilo ali também. Com certeza. Igualmente. Conta comigo. Tá? Conta você vai comigo. estar com a gente. E por falar em Jaines estará conosco. Você viu essa máquina, quer estar perto dele, não só dele, mas de outros 150 empresários mega qualificados. Vai ter um negócio interessante. Próximo evento nosso, nós vamos receber Felipe Tito, um grande mentor, um cara de resultado inquestionável, um cara nacional. Vai vir para dar uma mentoria. Não só ele, Felipe Lomeu estará conosco falando de growth, falando de RevOps. Você que quer conectar receita e operações, marketing, venda e operações, e entender como fazer isso no seu negócio, para o seu negócio prosperar, crescer mais. Você quer romper a barreira, subir mais um nível, ganhar mais, destravar teu crescimento, melhorar sua liderança e gestão de pessoas. Você precisa estar com a gente no dia 17 de setembro, agora. Faltam 2 semanas, tá? Tem um link aí para você clicar para você estar lá com a gente. Aliás, senhoras e senhores, vamos rodar um vídeo aí para você entender do que nós estamos falando. Quero você lá. Vai estar comigo com o Jaines lá dia 17, te vejo lá. Roda o vídeo aí, Danilo, para a galera entender o que vai rolar lá no Casa Villani, na Mata da Praia,
Um dia inteiro, uma imersão incrível, com 150 caras qualificados, não vai qualquer um, tá? Sem menosprezar ninguém, mas é gente que está com propósito, visão de futuro, pensamento alinhado, tem valores e princípios, essa vontade de crescer, tá? É que vai estar lá essa turma. Se você quer encontrar teu bando, gente que fala o mesmo assunto, aí você pode estar lá com a gente. Põe o vídeo aí, roda aí, Danilo, para de me enrolar. Muita gente me conhece como ator e empresário. Eu sempre quis muito, mas não adianta só querer. Você tem que fazer. Ele tem uma empresa do jeito que eu quero ter, ele vive a vida que eu quero viver, ele chegou onde eu quero chegar. Se nenhuma dessas respostas for sim, tudo não, isso é dica construtiva de quem não construiu nada. A vida não é justa, o mundo não é justo, você tem que fazer o teu corre, porque nada disso vai acontecer do jeito que você quer que aconteça. Como é que esse cara faz novela das 9 com os 2 braços tudo tatuado, inteiro tatuado? Eu sou um ator tatuado, mano. E eu tenho 10 novelas das 9, velho. Se conecta dentro do ambiente, cara. Assim, é uma coisa natural, tá? É se... Muita gente me conhece como ator e... Falando com o Janes aqui sobre se expor àquilo que é desconfortável. Porque se não é natural, vai ter que haver um nível de esforço maior. Só que tudo que te desafia também te transforma. Verdade, concordo. Se exponha. Você só precisa estar no ambiente certo. Lá a gente fala, vou te colocar para falar. Aí, pô, mas eu não sei, não interessa. Você vai aprender. Você vai ter que fazer um nível de esforço tão alto que você dá um salto um crescimento quântico. Eu acredito. Tá? É isso. Um microfone que pega para fazer uma contribuição, fazer uma prova social, qualquer coisa. É isso. Se exponha. Se exponha. Quanto mais você se expor, quanto maior for o desafio, mais você vai se transformar. Eu resolvi fazer uma obra multimilionária, para mim um volume de dinheiro de investimento no meu negócio elevado, um negócio como o da Enjoy, que é novo, né? Nós estamos falando de um negócio de 2 anos aí de trajetória na área educacional e empresarial. No Espírito Santo, para ganhar esse volume, essa autoridade, eu precisava me provar bastante, ainda tem coisas a fazer, mas um investimento de 7 milhões de reais, né? De obra ali, mais um contrato de 20 anos, etc. Eu sabia que quando eu entrasse para jogar aquele jogo, eu não sairia dele igual eu entrei. Eu sairia muito mais fortalecido. Eu correria riscos, tá? Mas eu sairia fortalecido. A mesma coisa é você que quer falar em público. Pode ter certeza, se você decidir ir para um palco, para você decidir vir para cá, como veio, tu não sai igual você entrou. Sim, concordo. É isso. Incredible. Incredible. E aí, já se inscreveu pro Felipe Tito aí? Já clicou no link? Quero te ver lá, hein? Clica que você vai falar com o meu time aí, vai descobrir como estar conosco. Caraca, tem pergunta pra caramba ainda. A gente já perguntou, a gente já conversou pra caramba já, ó. Eu vou palestrar na Petrobras daqui a pouco. Fica à vontade aí, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. É só porque agora a gente vai caminhar um pouquinho mais aqui pro final. Tá bom. Jair, você tem algum recado, cara, que você quer deixar pra turma que tá em casa, que de repente... algo que seja da essência, assim, que você sente que pode contribuir, compartilhar com quem tá aí assistindo agora? Perfeito. Olha, eu olhando um pouco para minha trajetória, né, eu nunca imaginei que aquele menino de 12 anos de idade vendendo picolé no centro de Vitória poderia chegar onde chegou. E talvez se eu tivesse tido alguém lá atrás que pudesse chegar para mim e conversar comigo, me dar alguns conselhos, talvez eu teria até... Acho que foi necessário como foi, mas eu teria talvez pulado algumas etapas e alcançado algumas coisas mais rápido, né? E hoje eu posso estar aqui falando com você às vezes, que é um jovem, que às vezes está sem muita perspectiva, não está conseguindo se enxergar nesse mundo tão desafiador que a gente vive. E o conselho que eu posso te dar é o seguinte, né? Primeiro, estabeleça suas metas, seus objetivos, nunca abra mão dos seus valores. Por mais fácil que os atalhos possam parecer, vá no caminho do que é correto.
estabeleça suas metas e se esforce muito para isso. Horas afinco, estude, trabalhe, faça o que for necessário para que você alcance esse objetivo e eu tenho certeza que você vai alcançar. Tá bom? Esse é o meu recado. Fantástico. Olha, sinceramente, irmão, eu sabia que seria bom. Obrigado, gostei também. Mas foi maravilhoso. Obrigado mesmo pelo seu carinho. Parabéns por toda a trajetória. Hoje, consolidar junto a um grupo tão grande, né? Com certeza é motivo de muito orgulho para sua família. E que você continue sendo essa inspiração para muita gente. É um líder nato e trabalhando em prol agora de também, de alguma maneira, continuar devolvendo o que Deus te presenteou, né? Com boas conexões, Ele te presenteou com uma inteligência, Ele te presenteou com valores. Também acho que você fez por onde, colocou Ele no centro da sua vida, então não tem como dar errado, né? Então a gente aproveita para honrar aqui o Todo-Poderoso e Criador, né? E dizer que a Enjoy está grata por você e vamos caminhar juntos muito mais. Estou muito grato também por você que acompanhou aí até agora. E antes de fechar, você vai acompanhar a entrega de um prêmio. Ó, me sinto honrado. Isso aqui foi feito para os mais... Na Enjoy a gente fala assim, quando o cara é muito bom, fala que o cara é brabo. Tá? Foi feito para os mais brabos. Isso aqui é para gente boa, gente que transforma esse estado, gente que acredita, que tem valores, princípios, que é disruptivo, corajoso, forte, determinado, que avança apesar dos desafios. Tem que tirar o chapéu para quem é empresário, porque empreender no Brasil é contra fluxo. É como nadar contra a maré por tantos desafios, regras, leis que não fazem sentido e tanta gente demonizando a figura do empresário e olhando por um ângulo diferente, né? Do ângulo que na minha visão, que a gente defende é que se a gente não existisse, não tem capitalismo, economia, as coisas não circulam, não tem prosperidade, não tem uma vida de abundância que a gente merece ter. Deus fez esse planeta, não só o planeta, esse universo tão incrível, com tanta sincronicidade, sabe? Com a assinatura dele no Sol, no sistema solar, nas nossas células. Tem a assinatura dele, né? Tudo o tempo todo se repete. E ele não fez para que a gente fosse mais ou menos, cara. Ele fez que a gente prosperasse mesmo. E o empresário está aqui para gerar prosperidade. Então, a gente também está aqui para defender o empresário, para jogar esse jogo com ele, para acreditar e desenvolver. E você ajudou a gente a fazer esse papel de desenvolvimento. Então, por isso você recebe hoje o troféu EnjoyCast. Obrigado, cara. Tá? Obrigado. Para reconhecer o seu papel. Sensacional. Aí. O que está escrito aí? Com resiliência, cada desafio se transforma um degrau para ir mais alto. Obrigado por compartilhar sua jornada conosco e nos ajudar a formar os maiores empresários do Brasil. Com carinho, equipe EnjoyCast. Você tá doido. Maravilha. Merece obrigado, demais. Viu? Muito obrigado. Merece demais, cara. Parabéns. Senhoras e senhores, obrigado por terem acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos vocês. Bora pra cima, partiu, empreenda, cresça, desenvolva-se. Vem pra Enjoy. Tamo junto. Valeu!